Tem um colega que é, inclusive, da 15ª Região, desembargador, que ele diz assim, a magistratura é a profissão em que você é pago para pensar e para impor o que você pensa. Né? E isso é uma verdade. E por isso você tem de ter tanta responsabilidade naquilo que você faz. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Boa, né? Tá aí Exato. o Homem-Aranha, o tio dele, para... Sim, tio Ben. Tio Ben, para não nos deixar. Mas assim, a magistratura, ela é algo que também muda muito o mundo e ela também tem de ser exercida com muita responsabilidade. Sim. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, o juiz que faz audiência com pressa por causa do horário do beach tênis dele, por exemplo, não é um bom juiz. Eu não preciso desse juiz, eu não quero esse juiz para mim. Porque a magistratura é um verdadeiro sacerdócio. Sim. Mas e você, que você dá aula aí em graduação, em pós-graduação, cursos e tal, mas você não leva isso a ferro e fogo? Não, muito pelo contrário. Porque o que eu tenho de estudar para lecionar me dá uma qualidade tal para o meu trabalho como magistrado que qualifica demais a minha decisão. E isso eu acho que é uma coisa muito da pessoa, porque a sua história mostra isso. Lembra quando você falou que lá, quando você tinha 14 anos, 14 não, 17 anos, né, que você abriu mão de uma atividade que remunerava mais, para você ir para uma atividade que remunerava menos, e você corria para terminar primeiro o trabalho para depois. É isso que você está fazendo na prática agora e evoluindo, né? Exatamente. Então acho que é muito da pessoa isso, né? E assim, é muito sábio, né? O legislador hoje, desde sempre, na verdade, né? E em especial a Constituição de 88, estabelecer a restrição para a magistratura, no sentido de só poder ser o magistrado, além de magistrado, ser professor. A única forma de cumular, né, diferentes cargos é essa. Por quê? Porque se sabe que na condição de professor ele vai qualificar o trabalho como magistrado. E aí vem também um dilema, né? Você nunca pode ser professor por tanto tempo a ponto de atrasar suas sentenças, de interferir na sua pauta, etc., então, não deixa de ser um... Porque, sendo bem sincero hoje, né, principalmente conforme o juiz vai progredindo na carreira, ele chega a ser desembargador, ele consegue montar uma equipe muito qualificada. Consegue. Né? E isso também faz muita diferença. Porque, é claro, tem muitos casos que se repetem. O juiz ele precisa estar lá, sim, sempre para resolver os casos difíceis. Mas é natural, e os servidores sabem muito bem disso, né? Que a vara ela é completamente dependente do trabalho do servidor. Eu digo assim, o juiz, por ser aquele quem dita as regras e estabelece os entendimentos, claro que ele é fundamental na vara, mas os servidores, eles na verdade são quem de fato fazem a vara funcionar. Então, eu falo muito isso, por exemplo, na execução. A execução é o calcanhar de Aquiles do processo judicial. Sim, total. E eu dedico muito da minha vida à execução. Né? Existe um mito do conhecimento. O juiz acha que fazendo uma boa sentença ele está entregando adequadamente a prestação jurisdicional. Tá, mas para enquadrar, né? Uma sentença bonita. Sim. No mundo real, nada aconteceu pôr ainda, o dinheiro né? no bolso do trabalhador. Isso que é o que vale. Então, assim, eu dedico muito tempo da minha vida à execução, né? Tanto que muitas decisões minhas acabam repercutindo, né, viralizando de alguma forma pela execução. Por quê? Porque é na execução que você faz a diferença na vida das pessoas. Né? E se o nosso propósito é sempre trazer algo de bom para o mundo, né, fomentar algo de bom para o mundo, eu acho que está aí uma oportunidade de o juiz fazer realmente a sociedade deixar de ser descrente do Poder Judiciário. Né? Hoje tem uma descrença generalizada. O servidor, ele precisa sim de um capitão no barco que direcione bem, mas o servidor qualificado é o que também vai fazer a diferença na vida das pessoas. Né? A vara que tem bons servidores é uma vara que vai dar mais efetividade, independentemente até do juiz. E isso que é legal, né? Falar para quem está iniciando os estudos, às vezes, para tribunal, é que quando entra como concursado, tem uma vida depois. Né? Parece que você abre assim, um armário que tem um outro mundo lá dentro, que tem um monte de oportunidade em que você pode ganhar mais também, e com funções que são realizadoras e que às vezes vão te dar uma oportunidade de você aprender muito até para seguir em outros cargos, né? Magistratura, Ministério Público. Eu lembro que quando eu entrei como técnico judiciário, né? Ainda em 99, veja, eu tomei posse em agosto de 99, e aí quando eu entrei,
né, que era um mundo completamente novo para mim, eu era um moleque ainda, 18 anos, eu olhava para aquilo e aí eu começava a perguntar, né, para os mais velhos. O pessoal nem acreditava que você era servidor. Não, naquela época, inclusive, eu lembro que eu fui o servidor que tomou posse na época, isso em agosto de 99. Eu era o mais novo. Eu não sei se era do Brasil, mas da 15ª com certeza. Pô, eu lembro, eu entrei com 23 e todo E mundo achava novo, todo mundo achava que eu era da contratada, sabe? Tipo, coisa assim, do crachazinho. Pega aqui, fica à vontade. Né? E imagino você com 18 anos. Então, e na época eu era mesmo, né? E assim, isso é pra gente ver que não sou eu, e sim o tempo que eu dediquei para isso, né? Então, às vezes... Até falando sobre isso, né? Uma coisa, porque muitos devem achar assim, né? É aquela coisa de achar que, não, passou no concurso porque é inteligente. Porque você falou, você viu o edital, começou a estudar, só que assim, não foi fácil. Com certeza, na verdade, né? Provavelmente aqui em 3 meses, provavelmente você pagou um preço mais alto do que um monte de gente que estava estudando, mas de forma ali totalmente no conforto, devagarzinho, né?